Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui nesse canal do YouTube, Obra Missionária Construindo Shalom, Conexão Manaus, Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, pastor missionário, nessa noite, e quero nessa noite trazer mais uma reflexão. O número dessa reflexão é a reflexão número 313, pela misericórdia de Deus. Essa reflexão é a reflexão 303. E sempre dando continuidade a essa série de reflexões voltada à questão da oração. Eu estou sempre falando relacionado a esse tema. E crendo que muitas pessoas estão sendo edificadas e recompensadas com esse conteúdo. Porque falar sobre oração não é coisa tão fácil. Porque falar sobre oração nós temos que viver a oração. E nessa noite eu tenho 3 perguntas para lhe fazer dentro dessa reflexão número 303. Primeira pergunta: o que é oração a Deus? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: por que você ora a Deus? E terceira pergunta: a quem você verdadeiramente está fazendo com essa questão da sua oração? Ou seja, em outras palavras, qual o propósito dessa tua oração? Primeiro, o que é oração a Deus? Segundo, por que você está orando a Deus? E terceiro, qual é o propósito dessa oração? São essas 3 perguntas, para que você possa compreender por que muitas vezes você está sendo fracassado, derrotado na sua vida espiritual. Beleza? Porque sabemos que muitas vezes não é uma grande quantidade de horas que você vai estar na presença de Deus orando, mas é a qualidade dessa oração. Então a primeira pergunta que eu te fiz foi: o que é oração a Deus? Oração a Deus é uma comunicação, é um verbo que você utiliza justamente para poder se comunicar com Ele, se comunicar através do louvor, da súplica, o seu espírito se comunicando com Deus. A oração é esse sentido da oração com Deus, é o seu espírito comunicando com o mundo invisível, com o mundo celestial, com Deus que criou o céu e a terra. É com esse ser que você está falando. Então, o que é oração a Deus? Comunicação com Deus, súplica a Deus, adoração, louvor. Esse é o sentido de falar com Deus. E em segundo lugar, por que você ora a Deus? Para poder nós chegar nesse ponto. Se você sabe que a oração é um estilo de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, por que você não tem este prazer tão profundo na sua vida relacionado à questão da sua comunhão com Deus, falar com Deus? Por que falar com Deus é tão difícil? Por que falar com Deus para alguns já não tem mais sentido? Por que falar com Deus para alguns não tem mais aquele sabor? Por que falar com Deus
não é mais importante do que qualquer outra coisa dessa terra. Por que falar com Deus não é prioridade na vida de muitos? Muitas vezes a pessoa deixa de falar com Deus para ir num cinema, para passear, para ir num shopping, para fazer tantas outras coisas, menos falar com Deus, porque falar com Deus não é tanto importante do que você ir num cinema, ir num shopping, pegar um carro aí de linha muito importante, visitar amigo importantíssimo, ir para as baladas, curtir a vida, como diz o ditado popular. Isso é a coisa mais importante para alguns que não entendem que a oração, a questão da oração, não pode ser trocada por nada relacionado a essas coisas cotidianas. Se algo desta terra tem muitos que se trata como seja algo tão importante que não abre mão, imagine se a pessoa entendesse, o crente em Jesus Cristo, aquele que é filho de Deus, que a oração você está se tratando e comunicando com Deus. Muitas vezes a pessoa se comunica com tudo que você imagina nesta vida, menos uma comunicação com Deus. A comunicação, falar com Deus, os seus problemas, os seus projetos, tudo você precisa falar com Deus. E muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes algumas pessoas se comunicam para seu amigo, comunica para isso, para A e para B, menos para Deus. Então a pergunta é: o que é oração a Deus? Uma palavra mais direta é falar com Deus. É você entrar na presença dele através da adoração, através do louvor, e apresentar tudo aquilo que está dentro do porão da sua alma. Por que tem muitas pessoas depressivas, muitas pessoas desanimadas, sem direção da vida? Justamente porque elas não conseguem falar com Deus. Toda pessoa que comunica com Deus, a sua vida não é a mesma. Pastor S, mas todo dia eu falo com Deus. Ou eu conheço algumas pessoas que falam com Deus e está em depressão, está aí, está aquilo. Então essas pessoas não estão falando com Deus. Que é isso, pastor S? Não está. Quem fala com Deus em espírito e em verdade, a sua vida muda. Ela não continua do jeito que está. Pastor S, mas como é que fica isso? Quer dizer que a pessoa que não pode ser doente, não pode ser enfermo? Não é isso que quer dizer. Quer dizer que a depressão é uma doença da alma, é uma doença interna, no espírito do homem, está enfermo, está para baixo, e só cura quando você verdadeiramente entende: existe um ser maior que te fez, que te criou, ele é o teu projeto, foi quem te fez, é o arquiteto seu. Ele conhece cada peça da sua vida, ele conhece cada coisa que está encaixada em você. Então, se ele é o teu projetista, foi ele que te criou, como é que você não pode se comunicar com ele? Imagina a possibilidade tão grande que você tem. Alguém que projeta um carro, projeta uma casa, projeta algo que não pode falar, mas ele sabe onde é que está o problema. Quando o carro dá o defeito, quem for o projetista, e tem o mapa todo, o mecânico vai lá e conserta, porque ele conhece toda aquela parte daquele carro. Por quê? Porque o projetista, o arquiteto, seja quem foi que fez, o desenhista, o designer, vai lá e está todo o mapa do carro. Então ele sabe cada pontinho. Imagine a nossa vida humana. Se Deus nos projetou, Ele é o nosso projetista, foi Ele que nos criou e fez cada peça da nossa vida. Quando desmantela uma peça, Ele não sabe ir lá e refazer aquela peça, colocar tudo no seu devido lugar? Sabe. E por que você se comunica muitas vezes com as pessoas erradas? Porque a depressão, você sabe que muitos não conseguem obter cura.
quando é algo crônico, quando é algo que vem da alma, do espírito. Vai para o psicólogo passa os remédios só para aliviar, só para poder você manter uma vida mais ou menos, mas no fundo, você não venceu a sua depressão. Então a depressão é algo que já está falando, depressão é algo que vem de dentro para fora, já está dentro da pessoa, já está ali no infinito do porão da sua alma, das suas emoções. Mas Deus é poderoso para curar a pessoa, mas a pessoa precisa se comunicar com Ele. Se comunicar com Ele e apresentar verdadeiramente a sua vida. Então, o que é oração a Deus? É se comunicar com Deus. Se você entender que você está comunicando é com Deus, a sua vida muda. A segunda pergunta, por que você se comunica com Deus? Por que você está se comunicando com Deus? Né? Por que você está falando com Deus? Que oração quer dizer falar com Deus. Porque justamente quando você comunica com Deus, a sua alma entende, o seu espírito entende que está falando com aquele que criou, o seu Pai verdadeiro, o seu Criador, e que te conhece por dentro e por fora. Então, se você sabe disso, por que você não tem prazer de falar com seu Pai? Não tem o prazer de falar com aquele que te criou, que te conhece cada detalhe da sua vida e quer te abençoar, e quer te trazer paz, e quer te trazer alegria, e você muitas vezes fica buscando alegria em um outro setor que verdadeiramente não é uma alegria verdadeira, não é uma paz verdadeira, né? E aí vão lá e traz essas coisas para a sua vida. Mas o crente em Jesus, sabendo que o que é a oração, que é falar com Deus, sabendo por que ele está falando com Deus, para que está falando com Deus, todo sentido muda. Quando você sabe por que você está orando, por que você está falando com Deus, né? O que é oração? Falar com Deus. Por que você está falando com Deus? Por que você está orando a Deus? Justamente é para poder você ter vida. A oração é a respiração da alma. Você orar, você está trazendo respiração para a sua alma, para o seu espírito, para dentro do seu mundo invisível. Da mesma forma que nós precisamos desse fôlego de vida, humanamente falando, a alma e o espírito precisam desse fôlego dentro de um campo espiritual. Por que quando o corpo desfalece, a alma e o espírito não ficam dentro daquele corpo? Justamente porque faltou o fôlego da vida, faltou o ar. O cara morre, o corpo não tem defesa. A mesma forma é a alma e o espírito quando falta o fôlego dentro de um campo espiritual. Vai acontecer que a pessoa vai morrer espiritualmente falando. Então, e tem mais, e quando você entende que falar com Deus é você estar falando com os céus, é você estar falando com o Criador que fez o céu e a terra, você vai ter um sentido diferente da sua vida. Você está falando com um ser que está acima da terra, está acima de qualquer circunstância. Aonde ele está, não existe dor, não existe nada imundo, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Terceira pergunta: qual é o seu propósito de falar com Deus? Qual é o propósito da oração? Qual é o propósito de você estar falando com Deus? Você tem que ter um propósito, porque você já está sabendo que a oração é falar com Deus, beleza? Você já está falando, hein? Por que você está orando para Deus? E terceiro, qual é o objetivo? Essas três coisas você já descobriu? Então, meu filho, você só fica dentro de uma situação espiritual bagunçada se você quiser. Porque dentro do campo físico, o homem ele faz de tudo para se organizar. Tem muita coisa aí que dá para o cara ir se mantendo dentro de um sentido humano. Uma boa alimentação, um bom médico para orientar ele, um bom nutricionista, um bom profissional na área, que pode entrar ele em todos os sentidos. Mas lá dentro da alma do espírito,
O único que pode orientar e pode colocar em dia se chama Deus. O homem não tem. O homem sem Deus não tem como orientar outra pessoa a se organizar dentro de um campo de alma e espírito. Emocionalmente ele pode até chegar a esse sentido, mas no sentido de alma e de espírito, que é algo que se comunica dentro de um campo espiritual, ele não tem condição. Só quem é espiritual é quem pode ajudar outra pessoa a ser espiritual. Senão, ele vai ter discernimento só dentro do campo humano. E a sabedoria só dentro do campo humano, ela é limitada. Ela tem um limite. Agora, a sabedoria dentro de um campo espiritual, ela é infinita. Por quê? Porque ela vem de Deus. Deus é infinito. Deus não tem fim. Então, você compreendendo isso, você vai ser uma pessoa de oração. Você vai ser uma pessoa que quer estar sempre falando com Deus. Tudo que vem, ou que você precisa resolver, o que você está passando, vai lá, dobra o joelho e fala com Deus. Porque você fazendo isso, com certeza você vai ter sucesso. Segundo, por que você está falando com Deus? Justamente para poder você entender, né, a centralidade da questão da vida. Terceiro, qual é o propósito de falar com Deus? Para poder você ter vida. Para poder você receber as notícias dos céus. Você acha que Deus não traz notícia para a terra? O que vai acontecer futuro? Com certeza, por intermédio do Espírito Santo de Deus, Deus usa os seus vasos na terra para orientar a sua igreja e orientar o homem relacionado às coisas futuras que ainda vão acontecer, ainda pode acontecer, e as que já estão no presente encaixadas. Tudo que acontece debaixo desse campo físico, no sentido que vai acontecer, Deus ele avisa para a sua igreja. Deus avisa para o seu povo, né? Então, tudo, de um modo geral. Então, nós temos que estar o quê? Preparados, todos preparados, tudo com vida no altar. Vida no altar é você entender que a oração é falar com Deus, você entender que você está falando com Deus. Por que falar com Deus? Você vai entender por que esse propósito, qual é o propósito de você ter essa comunhão plena com Deus. Então, essa reflexão, número 313, é para que você possa compreender. E não pense que você pode mudar a questão da sua vida e dentro de um campo diferente, que você não vai conseguir não. Hoje, os dias que nós estamos vivendo hoje são dias curtos, são dias que a gente vê que é indeciso, dias assim que quem não está na presença de Deus, ele vê como sem esperança. Todos os anos que passa, sempre tem uma bomba diferente para poder os seres humanos vencer. Você vê aí a questão do coronavírus, do Covid-19, agora essa guerra aí que não termina. Então, é terminando uma coisa e entrando outra. Isso já é algo que Deus já tem falado antecipadamente dos acontecimentos futuros, sobre as suas profecias bíblicas. Então, a igreja não pode ficar dormindo relacionada a isso. Ela tem que estar acordada, e é falando com Deus, se comunicando com Ele, para que Ele possa se revelar a nós e nos avisarmos antecipadamente qualquer coisa que venha acontecer sobre a nossa vida. Então, eu quero ficar por aqui nessa reflexão número 313 e acreditando que você é uma pessoa inteligente,
E vai ter essa parte sistemática, que é a questão de falar com Deus, para que você possa ter sucesso na sua vida. Isso em qualquer sentido, qualquer sentido. Se nós não tivermos essa característica de pessoas que gostam de falar com Deus, ali todos os dias a gente não vai vencer não. Difícil, só vence por intermédio da comunicação com Deus, para Deus estar nos confortando através do seu Espírito e nos alertando através do seu Espírito, para a gente estar alerta, para a gente não ser pego de surpresa em nada do que tem para acontecer nesta vida, tá bom? Que Deus abençoe por mais essa reflexão. Até a próxima reflexão, nós estamos aí. Que Deus abençoe.